responsabilidade, mas Deus sabe o que faz. E agradeço a Deus também pela vida do pastor Cacique, que confiou estar aqui, este microfone, e concedeu esta oportunidade de estar aqui com os irmãos nesta noite. Eu congrego ali na igreja do pastor Romildo, a igreja Nova Aliança com Deus, e aí está, como o pastor apresentou, o levita Bruno e o presbítero Tarcísio está aqui comigo nesta noite. E eu estou feliz, e a presença de Deus é real aqui neste lugar. Diante de Deus, a presença de Deus é real aqui neste lugar. Mas para não ficar somente nas minhas palavras, vamos ouvir o que Deus tem para conosco. É o segundo dia desta campanha, segunda quarta-feira, se esteja enganado, e vamos falar acerca do Espírito Santo do nosso Deus. Abra a vossa Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3. Leitura rápida, porque vamos usar só a primeira parte do versículo. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Só até aqui, em nome de Jesus, esteja sentado esta noite. Aleluia! Meus amados e queridos irmãos, aqui neste versículo que é conhecido entre nós, e este versículo ele nos traz uma revelação muito importante sobre as nossas vidas. Este versículo aqui nos fala acerca da perca que o homem teve por não ter cuidado com a presença do nosso Deus. A consequência pelo homem não ter cuidado com a presença de Deus foi perder o Espírito de Deus. Mas, meus amados irmãos, para não ficar somente nestas palavras, para não ficar somente na perca que o homem teve, é necessário também nós entendermos o que foi que aconteceu a seguir, após este versículo aqui que nós lemos. Nós sabemos que a humanidade se corrompeu diante de Deus, e por se corromper, Deus decide destruir o homem de sobre a face da terra. Mas a Bíblia também nos diz que quando Deus tem este pensamento, Ele olha do céu e acha um homem que estava fazendo a diferença naquela época, que nós sabemos que era Noé. Por que tudo isso aconteceu? Por causa de um homem que desobedeceu a ordem de Deus e acabou pecando no Éden. E por este pecado, a corrupção se aumentou. Por este pecado, aquele homem perdeu a oportunidade de estar face a face com Deus. Deus falava com Adão, mas porque ele desobedeceu e cometeu este pecado, Deus agora amaldiçoou a terra por causa dele, e ele perdeu a oportunidade de estar na presença de Deus, falando com Deus face a face. E o pecado se alastrando tanto, chega até Deus dizer que o Espírito dele não iria mais permanecer para sempre com o homem, porque ele também era carne. Meus amados e queridos irmãos, mas Deus é misericordioso, Deus é bondoso para com as nossas vidas. Sabemos que quando o dilúvio acabou, que quando a família de Noé desce da arca, Deus manda eles se multiplicarem sobre a face da terra. Por que Deus manda eles se multiplicarem? Porque Deus já tinha um projeto arquitetado para a humanidade. Porque o diabo talvez pensava
que aquilo ali seria o fim para o homem. O diabo pensava que aquilo ali seria o ponto final na vida do ser humano. Mas Deus já tinha um projeto. Sabemos que gerações se passaram, mas um certo dia Deus chama um homem por nome Abrão, e ele faz uma promessa e diz que a sua semente seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Sabemos que a partir daquele homem nasce um povo, nasce uma nação, a nação israelita, aonde Deus tinha um projeto, aonde Deus havia arquitetado um plano para aquele povo somente adorar a Ele, para aquele povo somente glorificar a Ele, segundo as suas leis, segundo os seus mandamentos, segundo os seus estatutos. Mas a Bíblia vai nos dizer que aquele povo que foi formado e que sabia que tinha que adorar a Deus, em seu coração, passando-se os tempos, começou também a adorar a outros deuses pagãos, aonde foi se levantando a ira de Deus, aonde foi novamente trazendo aquilo que Adão plantou no jardim do Éden, que foi a semente do pecado. O homem agora começa novamente a querer sair, se afastar da presença de Deus. Eu digo novamente que Deus nunca queria ficar distante do homem. Deus queria se manifestar. Deus queria estar presente na vida da humanidade. Mas a humanidade parece que não queria. O povo que ele havia escolhido parece que não queria que a presença de Deus estivesse perto deles, cometendo pecado, cometendo abominações, e isso aí só ia se distanciando de Deus. Deus só ficava se distanciando mais do povo, e por causa disso o povo pagava um grande preço. Que preço é esse? As nações pagãs vinham e começava a roubar a nação israelita. As plantações, o povo não tinha mais direito de colher, porque as nações pagãs vinham e destruíam tudo. Sabe por quê? Por causa da desobediência. Não queria estar nos preceitos do Senhor, não queria estar nos estatutos do Senhor, e por isso eles estavam pagando o preço. Mas quando aquele povo se voltava e adorar a Deus, a Bíblia nos diz que Deus se arrependia de tudo aquilo que estava fazendo, e o povo voltava novamente a colher os seus frutos, a ficar bem com Deus. As suas casas não eram mais incendiadas, os filhos que as mães não tinham direito a ver o crescimento, agora as mães passavam a ver o crescimento do filho, porque tudo isso acontecia, meus amados irmãos, em um período que o povo de dia adorava a Deus e de noite praticamente adorava a Baal e a outros deuses. E ali foi se corrompendo. Quando o povo estava diante de Deus, prostrado para Deus, Deus abençoava. Mas quando o povo estava afastando-se de Deus, Deus permitia que aquelas nações pagãs começassem a escravizar o povo novamente, a roubar tudo aquilo que o povo tinha. E por isso, meus amados irmãos, a Bíblia nos diz que o povo foi indo, até chegou um período que o povo não aguentou mais e começou a clamar a Deus, dizendo: Deus já nos esqueceu, Deus não se lembra mais de nós. Mas aí Deus levanta um profeta com uma palavra bastante poderosa. Deus levanta o profeta Isaías, e através do profeta Isaías, ele vai dizer no capítulo 32, que o rei se levantaria e reinaria com justiça. No versículo 15 ele vai dizer: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se transformará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Meus amados, neste período aí, o Espírito de Deus não se manifestava mais na humanidade completa, mas simplesmente em algumas pessoas que Deus havia escolhido como profeta, como os reis, como juízes, sacerdotes e outras pessoas que Deus escolhia a dedo para ter o Espírito. Mas o Espírito não ficava permanente na terra, vinha, operava, fazia a sua obra e retornava novamente. Por isso que o povo começou a clamar e perguntar:
perguntar até quando aquele sofrimento duraria. É onde que o profeta Isaías recebe a revelação e diz que é quando o Espírito descer lá do alto, ali haveria uma transformação, ali haveria uma mudança. Eu quero dizer nesta noite, quem sabe você entrou aqui meio cabisbaixo, meio deprimido, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Sabe o que Deus está dizendo? Quando o Espírito de Deus desce lá do alto, tem que haver uma mudança na nossa vida. Sabe quando quem mentia não mente mais, quem prostituía não se prostitui mais, quem enganava não engana mais. Sabe por quê? Pois o Espírito de Deus tem uma missão muito importante, que é transformar o nosso caráter diante de Deus. Ele tem uma missão muito importante, sabe qual é? De transformar o nosso caráter para nos apresentarmos a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu não consigo entender como tem crente na igreja que ainda não recebeu esta mudança, como tem crente na igreja ainda que não mudou o teu caráter, como tem crente na igreja ainda que não resplandece a graça de Deus em seu rosto. Eu não consigo acreditar. O Espírito de Deus, quando vem, quando desce lá do alto, tem que haver uma mudança. O deserto se transforma em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Ele está falando de algumas fases da nossa vida: o deserto, o campo fértil, o bosque. Ele está falando praticamente tudo o que vai acontecer sobre as nossas vidas e o que iria acontecer com aquele povo naquela época. Malaquias chega a dizer no capítulo 3, versículo 18, que outra vez nós veríamos a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sabe por que você está aqui dentro? Porque o Espírito de Deus mudou o teu caráter. Sabe por que você está aqui dentro? Porque o Espírito de Deus desceu lá do alto e habita dentro do nosso corpo. Aí sim tem uma mudança. Meus amados e queridos irmãos, quando o Espírito de Deus vem, tem que ter uma mudança. Diga para o irmão que está do seu lado: quando o Espírito de Deus vem, tem que ter uma mudança. Diga mais forte: tem que haver uma mudança. Tem que haver total mudança na nossa vida. Temos que largar as práticas que nós fazíamos antigamente. Nós não estamos aqui pelas nossas forças, nós não estamos aqui porque nós queremos, nós não estamos aqui simplesmente porque nós não tínhamos nada em casa para fazer e viemos aqui nesta noite. Sabe por que nós estamos aqui? Porque o Espírito de Deus está conosco, está na nossa vida, e quando Ele está na nossa vida, a nossa vida é diferente. Nós não vivemos mais para o mundo, nós não vivemos mais para saciar os nossos prazeres e as nossas vontades, mas sim para fazer a vontade de Deus. É quando o Espírito de Deus vem. Até aí, quem estava feliz, quem estava gostando, era o diabo, porque nós temos algo que o diabo sempre quis, mas Deus não permitiu que ele tivesse. Mas Deus permitiu que nós, e até hoje, temos. O diabo estava feliz por quê? Porque como Deus não deu para ele aquilo que ele queria, não concedeu, ele olhava para Deus e dizia: olha, aquilo que eu queria você não me deu, aquilo que eu precisava você não me concedeu, mas concedeu a eles. Mas olha o que eles estão fazendo, mas olha o que eles estão praticando. Eles estão me adorando em vez de te adorar. Como é que você concedeu algo tão importante para eles e eles ainda não te adoram, mas preferem me adorar? Sabe o que acontece? Sabe o que ele queria? Ele queria a semelhança de Deus. Mas a minha Bíblia me diz que quando Deus estava formando o homem do pó da terra, ele se reúne com a Trindade Santa e diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quem sabe você não entende por que tantas lutas, por que tantas investidas, mas eu quero te dizer nesta noite: ele tem raiva de você, porque aquilo que ele queria, Deus colocou na tua vida. Porque aquilo que não deixava está conosco e não com ele. Nós somos imagem e semelhança. Quando ele
confuso, ele não sabe o que fazer. Quando ele olha para o céu, ele vê Deus e a sua semelhança. Quando ele olha para a terra, para as nossas vidas, ele também vê a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o nosso rosto reflete a grandeza, a poderio, a soberania. Nos reflete o nosso rosto, a grandeza do nosso Deus. Não tem demônio que suporte o brilho que há no nosso rosto, porque nós não nos parecemos com nenhum demônio. Nós nos parecemos, sabe com quem? Com Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Nesta noite você está aqui, o teu rosto está brilhando, os demônios não encostam, porque aqui o brilho do Espírito Santo é real na nossa vida. Eita Deus! Mas tem pessoas hoje em dia que estão maquiando esse brilho. Tem pessoas hoje em dia que estão falsificando este brilho. As pessoas estão confundindo as coisas. Este brilho aqui não é comprado. Este brilho aqui não é pelos seus méritos. Este brilho aqui é consequência daquilo que você apresenta para Deus. Este brilho que está no nosso rosto, nós não precisamos falsificar ele. Sabe como está as igrejas hoje? O crente prata. Sabe como é o crente prata? Toda prata, quando vai escurecendo, é necessário ter um produto que passe nele para que ela volte o brilho novamente. Assim está com pessoas dentro da igreja. Tem pessoas que estão usando o produto para que o brilho volte novamente. Mas sabe o que acontece? Nós não necessitamos de produto, porque o Todo-Poderoso, ele reflete o poderoso. Você não precisa preocupar-se com o produto, porque o brilho natural é Deus que concede, é Deus que vai colocar. Quando nós estamos apagando o brilho, o profeta Samuel diz assim: quando a brasinha está se apagando, pelo resplendor da tua presença, brasas de fogo se acendem. Se o teu brilho está apagado, nesta noite Deus vai fazer crescer a tua vida. Nesta noite o brilho vai voltar. Nesta noite o brilho vai voltar, porque Deus é real. O diabo estava feliz, mas aí o que acontece? O rei se levantaria. Aí Deus levantou um profeta, por nome profeta Joel. E nesse profeta aí Deus vai lançar a promessa de quando o Espírito vier. Ele vai dizer assim no capítulo 2, versículo 28. Por estes dias derramarei eu do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos. E os vossos jovens terão visão. O que acontece aqui? 3 promessas de quando o Espírito de Deus viesse sobre a vida do povo, que iria acontecer, iria se concretizar. Primeiro, o povo iria ser um povo que tinha visão. Segundo, o povo iria sonhar os sonhos de Deus. Terceiro, o povo ia ser um povo profético. Eu quero dizer nesta noite, você tem estas promessas na tua vida. Você tem visão. Você é profeta, profetiza no Senhor. E você pode sonhar os sonhos de Deus. Quem sabe tem sonhos de pessoas que estão apagadas aqui e você não se lembra mais, você já se esqueceu, porque é impossível se realizar. Quem sabe a tua visão está tampada e você não consegue enxergar a tua vitória. Quem sabe você não profetiza mais como você profetizava antes. Mas eu quero te dar uma notícia: o Espírito naquela época ainda iria descer, mas nesta época aqui ele já desceu e habita na nossa vida. Então nesta noite abre a tua visão espiritual. Então nesta noite começa a profetizar. Então nesta noite volta a sonhar os sonhos de Deus, porque nada que é impossível aos nossos olhos fica desapercebido aos olhos de Deus. Deus vai tornar possível aquilo que é impossível na nossa vida. Mas se prepara, do jeito que está não fica, do jeito que está não fica, haverá uma mudança. Vai haver uma mudança. Vai haver uma mudança. O que acontece agora? Gerações se passaram, tempo se passou. Vamos andar um pouco depressa.
geração te passou e agora o rei vai se levantar. O rei que o profeta Isaías profetizou, que reinaria com justiça, que seria abrigo para as tempestades, que seria esconderijo contra os ventos. Este rei agora tem que se levantar para começar a se cumprir o projeto de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que nasce um menino por nome Jesus. Este menino, quando nasceu, teve um nascimento muito complicado. Sabe por quê? Porque o diabo, sabendo que ele iria nascer, ele agora incorpora no corpo de um rei por nome Herodes, e a qualquer preço aquele menino naquele dia tinha que morrer. Se não me falha a memória, quantos meninos abaixo de 2 anos morreu naquele dia? Porque o rei mandou matar quem nascesse, que tivesse uma idade até 2 anos, pudesse decepar a cabeça, pudesse matar, porque o menino não tinha que viver, mas tinha que morrer. Agora eu não vejo Herodes, mas eu vejo agora Satanás introduzido na vida de Herodes para impedir o nascimento do rei, que foi promessa de Deus, que foi profecia tirada do trono de Deus. Este menino, meus amados irmãos, foi crescendo, e por ele estar crescendo, ele adquiriu um grupo de pessoas que lhe ensinou como deveria acontecer as coisas que eles tinham que fazer sobre esta terra. Eles escolhem 12 homens valorosos, varões que dedicaram a sua vida, mas a Bíblia Sagrada diz que ele, escolhendo, por onde ele passava, ele ensinava estas pessoas. Por onde ele passava, ele ensinava aquelas pessoas como fazer, como iria acontecer quando ele partisse. A Bíblia diz que chega o dia da morte de Jesus. Quando chega o dia da morte de Jesus, é levado ao Calvário. Quando é levado ao Calvário, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, espendurado no madeiro, quando ele recebe aquela lança na sua lateral, sabe o que acontece? Ele olha para o céu, e antes dele mesmo morrer, sabe o que ele fala para Deus? Ele diga: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O diabo tinha expectativa que iria arrancar a vida de Jesus, mas quando ele pensou assim, a morte já estava no pé do Calvário. Mas quando Jesus olhou para o céu, dizendo: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, a morte caiu por terra, o diabo caiu por terra. Jesus não morreu, Jesus não morreu, ele entregou a vida na mão do Deus Todo-Poderoso. Naquele dia, sabe o que aconteceu? O véu do templo, que fazia separação entre Deus e a humanidade, se rasgou de alto a baixo. Jesus estava dizendo para Deus ali: Pai, todo impedimento que impedia do Senhor se manifestar para a humanidade, hoje está consumado, hoje está liberado. Hoje a humanidade vai ter acesso a ti. Não somente um homem que vai entrar no Santo do Santo para falar com o Senhor a respeito do povo, mas agora o povo vai poder falar contigo qualquer hora que eles quiserem. O véu do templo se rasgou, mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, que antes disso Jesus teve uma conversa com os seus discípulos, e na conversa que Jesus teve, os discípulos estavam preocupados como é que eles iriam ficar, como é que eles iriam resistir toda a opressão do sofrimento do Evangelho. Aí Jesus diz assim: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou rogar ao Pai que vos envie outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não conhece, mas vós vai receber porque vós conheceis e ele habita em vós. Meus amados e queridos irmãos, os discípulos naquele instante ficou despreocupado, mas quando Jesus subiu ao céu com os seus 2 anjos, Jesus foi subindo e os discípulos foi chorando. Jesus foi subindo e os discípulos chorando. Sabe o que estava passando na mente deles? Será que verdadeiramente vai se cumprir? Será que verdadeiramente um outro Consolador vai vir? Será que nós vamos ficar sozinhos? A Bíblia diz, meus amados irmãos, que quando acontece se cumprindo o dia de Pentecostes, que estavam todos reunidos dentro de um cenáculo, em um só propósito, orando a Deus acerca da promessa que tinha sido feita em Joel. Sabe o que aconteceu? Acontece aquilo que o pastor logo mais falou: veio do céu como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e foram repartidas entre eles conforme o Espírito lhe concedia. O que aconteceu?
Espírito de Deus está contigo. O Espírito de Deus está aqui. Sabe para quê? Para confortar o teu coração. O Espírito de Deus está aqui. Sabe por quê? Porque nós somos dependentes dele. Nós não damos um passo sequer se ele não permitir. Nós não podemos fazer nada. Nós não somos nada se o Espírito de Deus. Vira para o irmão que está do seu lado. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Pergunta para ele. Balança ele nesta noite. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Se você tiver, não se preocupa. Se você tiver, não se preocupa. Porque não haverá ferrolho. Não haverá portas fechadas. Ele vai ficar na tua frente. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus está com você. Está com você. Aí Pedro acaba dizendo, esse Espírito, as pessoas começaram agora a ouvir o que Pedro havia falado e começou agora a se converter. Aí perguntou para Pedro o que nós devemos fazer para aceitar este Deus. Pedro diz, olha, se arrependa, se converta aos seus maus caminhos, você vai ser batizado nas águas para a purificação do seu pecado e recebereis o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque a promessa não é simplesmente para vós, mas é também para os seus filhos. Aleluia. Eu quero dizer para você nesta noite, quem sabe você não sabe, mas você está debaixo da promessa de Deus. E você estando debaixo da promessa de Deus, a tua família também está debaixo da promessa de Deus. Os teus filhos estão debaixo das promessas de Deus. Eu quero te dizer nesta noite, quem sabe você está com o filho nas drogas. Quem sabe você conhece alguém que está passando por uma dificuldade, porque os filhos estão desobedientes, está perdido. Satanás está escravizando. Mas eu quero dizer que nesta noite, daqui deste altar que eu estou portando hoje o Espírito de Deus vai descer sobre estas vidas e haverá uma mudança. Haverá uma mudança. Este não vai ser o ponto final, porque Deus vai chegar primeiro na vida destas pessoas que está sendo escravizada pelo diabo. O Espírito de Deus hoje vai haver uma mudança. Eu quero que você segure na mão do irmão que está do seu lado nesta hora. Não estou falando aqui a respeito da presença de Pedro, de Paulo, de João. Não estou falando a respeito da presença dos ministros que estão aqui, do pastor. Eu estou falando acerca da presença do Espírito de Deus. Eu estou falando acerca do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que quando nós falamos, ele se manifesta no nosso meio. Eu quero dizer para você que quando nós começamos a falar, seja bem-vindo Espírito Santo, a começa a se destravar. Quando nós dizemos que a vontade Espírito Santo, os demônios que estão nos perturbando tem que partir em retirada. Quando nós falamos, haja na nossa vida Espírito